O Brasil enfrenta atualmente dois extremos climáticos, uma seca histórica no Amazonas e as severas enchentes na região sul. Os dois fenômenos têm causas diferentes, mas ambos impactam a população, o meio ambiente e a economia. Para a gente entender mais sobre as causas desses fenômenos, eu vou conversar agora ao vivo com o especialista em planejamento urbano e ambiental, Gerson Neto. Está conectado aqui com a gente. Gerson, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, Wilker. Bom dia a todos os amigos do Jornal Brasil Hoje. Então, explica para a gente, o que está provocando essa situação climática tão desequilibrada como a que a gente está vendo? Então, nós temos as mudanças climáticas que mudam esses cíclicos, esse fenômeno cíclico que acontece no nosso clima já naturalmente, né? Nós temos o El Niño com a Laninha, que é o resfriamento ou aquecimento das águas do Pacífico, que mudam o clima de forma muito radical em todo o continente americano, especialmente aqui na América do Sul. Mas esse ano, essa seca na Amazônia está mais grave do que nunca. A gente está acostumado a ver isso a cada 12, 15 anos, mas geralmente a seca lá acontece mais de forma pontual, e esse ano ela está assim, de forma muito generalizada, secando de forma inédita os rios Negros e Solimões. Então, aqueles grandes volumes de água que a gente está acostumado a ver na Amazônia, que achamos que nunca poderíamos perder, né? Nunca perderíamos aquela quantidade de água, simplesmente desaparecendo. E isso coloca em risco, né? Não só a Amazônia, mas o continente todo. Porque a gente sabe que a umidade gerada pela Amazônia se distribui pelo continente, pelos estudos publicados pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a redução dessa umidade aumenta o perigo de seca para todo o continente, especialmente aqui, para essa parte que começa aqui em Goiânia e vai até Buenos Aires, incluindo São Paulo, todo o estado de São Paulo, Pantanal, etc., onde está o aquífero Guarani. Então, é possível que nós tenhamos a abertura de processo de desertificação caso a Amazônia entre em colapso. Nós estamos preocupados sempre com esse ponto de perigo de não retorno, né? Ponto de não retorno para a Amazônia, que é quando a seca chega num ponto tão severo que as árvores deixam de se reproduzir porque acabam as condições delas de reprodução. No sul, é um fenômeno oposto no sentido de épocas do ano. Mas nós também temos secas muito severas no sul no início do ano, quando tem chuva abundante no resto do país. Agora, nesse período do inverno, essas chuvas torrenciais, furacões que não existiam, né, que começam a virar um fenômeno cotidiano no Brasil. Então, esses riscos todos nos colocam em grande alarme, porque essas mudanças climáticas, essas inovações, essa radicalização do clima, que a gente vê com secas extremas em um lugar, chuvas no outro, e depois na outra metade do ano troca, onde são secas, chuvas extremas, é onde está chuva seca, extrema, e isso ameaça muito a ocupação humana nesses lugares. Com então, certeza. nossas atividades econômicas, a infraestrutura, as estradas, as cidades, todos ficam em grande ameaça com esses eventos extremos que a gente está sofrendo, né? Está tendo que conviver com eles e que tendem a aumentar a intensidade à medida que as mudanças climáticas, o planeta vai aquecendo, as mudanças climáticas vão cada vez crescendo mais. Gerson, agora, até que ponto a ação humana é a responsável por isso que a gente está acompanhando essa disparidade tão grande quando a gente analisa a situação climática dentro de um país como o nosso? Então, Wilker, essa questão da responsabilidade humana sobre o clima, ela é o ponto crucial, é o ponto mais importante desse debate todo. Nós estamos nesse debate desde os anos 70. Se o ser humano é possível que as ações dele mudem o clima, ou se esses fenômenos climáticos são maiores, né, do que a possibilidade de ação do ser humano. E a gente chegou num ponto agora que já há pacificação na ciência. As atividades humanas estão sim mudando o clima, elas são as responsáveis pela radicalização. Todos os grandes atores internacionais que entram nesse debate já reconheceram
não é? Os negacionistas das mudanças climáticas, esses pararam até, desapareceram, né? Pararam até de dar entrevistas, porque realmente se pacificou esse entendimento de que o responsável pelas mudanças climáticas são as nossas atividades econômicas, são o excesso de queima de combustíveis fósseis. Então, desde que foi descoberto o petróleo como a fonte principal de energia, então, desde da década de 40, a radicalização do aquecimento foi exponencial e continua em crescimento exponencial. E esse petróleo que estava lá, né, é carbono, né, moléculas de carbono, elas estavam confinadas no subsolo. Nós, furando o subsolo, retiramos esse carbono, queimamos para fazer como combustível, seja para carros, seja para indústrias, para as atividades humanas, e a gente solta ele na atmosfera. Esse carbono tem a propriedade de, quando os raios do Sol atingem a superfície do planeta, eles mudam, né, a sua forma de energia e viram calor. E esse calor ele aquece, ele gera uma excitação nas moléculas de carbono que ficam agitadas, é como se elas ficassem tremendo. Quanto mais quente, mais elas tremem. E a propriedade dessas moléculas de carbono é exatamente isso. Ela gera essa energia interna, e essa energia interna fica segura no tempo dentro da molécula. Então, por isso que aquece, porque é como se você estivesse num forno que vai se aquecendo, e esse forno ele não perde calor, ele fica acumulando esse calor. Uhum. Então, as atividades humanas geram aquecimento porque queimamos esse carbono que estava confinado no subsolo, retiramos ele, jogamos na atmosfera e ele vai se acumulando na atmosfera e gerando mais calor. E então, as atividades humanas, nós mesmos, né? Não, e para as condições de vida no planeta. Sem dúvida. É? Gerson, porque, irmão, agradeço. Quem vive em regiões com grandes enchentes ou grandes secas corre risco de simplesmente não ter suas condições de vida, né? Exatamente. Chega num ponto que aquela região ali fica inabitável, né? Gerson, obrigado, viu, pela sua participação. Acho que o recado principal aqui é que todos nós somos responsáveis pelo cuidado com o nosso planeta e que a gente consiga enxergar isso e se conscientizar cada vez mais para a mudança que a gente tem que adotar a fim de melhorar as condições. A gente tem visto muito sofrimento, gente sofrendo ali com a má qualidade do ar, como a gente tem visto lá no Amazonas, gente sofrendo com as enchentes lá no sul. A gente não quer isso para ninguém e, como o senhor disse, isso impacta todo mundo, então todo mundo é responsável. Obrigado pela participação, até a próxima, viu? Abraço, tchau, tchau.